Uma mãe solteira caminhou 6 quilômetros sob a chuva torrencial para chegar a uma entrevista de emprego. Um bilionário CEO sentou no banco de trás de seu carro e a observou durante todo o caminho. Ele não a parou, ele não ofereceu carona, ele não enviou ninguém para ajudar. Ele apenas observou. Ela não sabia que ele estava lá. Ela não sabia que a entrevista era para a empresa dele. Ela não sabia que, ao chegar àquelas portas encharcada e tremendo, forçaria ele a confrontar uma verdade sobre si mesmo que vinha fugindo há 30 anos. E nada, para nenhum dos dois, voltaria a ser o mesmo. Heitor Valente, de 52 anos, não havia construído um império de logística avaliado em bilhões de reais, acreditando no que as pessoas diziam. Ele construíra observando o que elas faziam quando achavam que ninguém estava olhando. Às 6h14 daquela manhã, ele estava sentado no banco traseiro de um Maybach S-Class preto, estacionado em uma rua molhada pela chuva no centro de São Paulo. Os bancos de couro estavam aquecidos. O ar cheirava a sândalo e expresso fresco de uma xícara que custava mais de R$60, pedida por seu assistente em um lugar especial todas as manhãs. Seu terno Tom Ford valia mais do que muitas famílias gastavam em aluguel em 6 meses. Seu relógio, um Patek Philippe, não viera de herança familiar. Heitor não tinha legado para receber. Ele captou o brilho da tela do celular enquanto rolava pelos arquivos dos candidatos. Estava sozinho. Sempre estivera sozinho. Valente Logística movimentava cargas por todo o território nacional, com armazéns em 9 cidades, frota de 42 mil caminhões e contratos com grandes redes de varejo conhecidas por todo o brasileiro. Heitor iniciara a empresa aos 23 anos com um único caminhão, um celular de tela rachada e disposição para dirigir 16 horas sem parar. Sua mãe, Helena, trabalhara no turno da noite em uma fábrica de embalagens. O pai saíra de casa antes de Heitor aprender a andar de bicicleta. Ele sabia o peso do trabalho braçal nos ombros, a dor constante nas costas, o gosto de café de posto de gasolina às 3 da manhã. Mas isso fora há 30 anos. E a memória, ele aprendera, era uma mentirosa que suavizava tudo que tocava. 8 anos antes, um homem chamado Eduardo Campos quase destruíra tudo que Heitor construíra. Eduardo era o diretor de operações, seu conselheiro mais próximo, a única pessoa na empresa que Heitor chamava pelo primeiro nome. Juntos, construíram a expansão pelo Sudeste. Ombro a ombro, dias de 14 horas, chamadas estratégicas nos fins de semana. Parecia irmandade. Então os auditores encontraram as contas. 17 empresas de fachada desviando pagamentos de fornecedores. Faturas falsificadas por 4 anos. Eduardo havia subtraído 23 milhões de reais enquanto ocupava uma sala a poucos metros de Heitor, sorrindo para ele todas as manhãs. A traição não custou apenas dinheiro. Custou a Heitor algo irreparável. A capacidade de acreditar que lealdade existia de verdade. Palavras são gratuitas. Por isso não valem nada. Ele repetia isso em reuniões do conselho, em entrevistas, para si mesmo sempre que alguém prometia algo. Promessas eram vento. Currículos eram ficção. Referências eram teatro. A única verdade era o comportamento não ensaiado, não observado, não recompensado. Por isso Heitor Valente, bilionário CEO de uma das maiores empresas de logística do país, participava pessoalmente das entrevistas finais para uma vaga que pagava R$5.200 por mês. Coordenadora de operações, cargo intermediário, nada glamouroso, mas no centro nervoso do fluxo diário de cargas. Ele acreditava que se podia conhecer uma pessoa inteira pela forma como ela lidava com pressão quando ninguém estava julgando. Seu método era incomum. O conselho detestava. A diretora de recursos humanos, Helena Costa, já o chamara de invasivo mais de uma vez. Antes de cada entrevista final, Heitor visitava o bairro do candidato, não a casa, apenas a região. Observava como a pessoa saía de manhã, corria ou se preparava, estava apressada ou focada, ajeitava a aparência ou não se importava. Alguém a levava de carro ou ela encontrava o próprio caminho, nunca interferia, nunca se apresentava antes da hora, apenas observava e decidia. Otávio, seu motorista há 11 anos, ajustou o retrovisor interno. A chuva aumentara. Lençóis grossos de água arrastavam pelo para-brisa,
transformando as luzes da rua em longos borrões alaranjados. Próximo endereço, senhor? Perguntou Otávio. Heitor olhou o telefone. O arquivo era fino. Mara Lopes, 29 anos, mãe solteira. Experiência anterior em coordenação logística em pequena empresa regional. Intervalo de 14 meses sem emprego. Nenhum veículo registrado. Contato de emergência apenas uma vizinha. No papel, era a candidata mais fraca do grupo. Rua das Acácias, 1740. Apartamento 3B, disse Heitor, pousando o café. Otávio entrou no trânsito sem mais uma palavra. Os limpadores batiam ritmo constante no vidro. O aquecedor zumbia. A chuva não parava. E em algum lugar da cidade, em um conjunto habitacional de baixa renda com interfone quebrado e escada cheirando a mofo, Mara Lopes já estava acordada, já vestida, já sem opções. O céu de novembro sobre São Paulo tinha a cor de concreto molhado, não o tipo de tempestade que vira notícia ou derruba postes. Era a outra chuva, lenta, constante, que penetra nos ossos, que começa antes do amanhecer e não tem pressa de acabar. Não trovejava, não relampejava. Apenas caía, implacável, como se a gravidade tivesse se tornado algo pessoal. O Maybach de Heitor atravessou a Zona Leste logo depois das 6h30. Os bairros mudavam rápido. Torres de vidro davam lugar a centros comerciais modestos com casas lotéricas e serviços de câmbio. Depois vinham os conjuntos habitacionais com cercas de arame farpado e pátios onde metade dos carros tinha licenciamento atrasado. Otávio reduziu ao se aproximar da Rua das Acácias. Era um prédio de tijolo de 3 andares, construído nos anos 80 e nunca reformado. Escadas metálicas aparafusadas na fachada, um parquinho na frente com balanço quebrado. Poças se formando no asfalto rachado como pequenos lagos. Heitor inclinou-se ligeiramente. O carro parou 2 quarteirões adiante, sob fileira de árvores carregadas de chuva, longe o bastante para ser invisível, perto o bastante para ver a entrada com clareza. Desligue o motor, disse ele. Vamos esperar. Otávio girou a chave. O aquecedor morreu. Em minutos o frio começou a entrar pelas borrachas das janelas, lembrando Heitor que calor era privilégio, não certeza. Ele ignorou. Os olhos fixos na porta da frente. Às 6h47, a porta abriu. Uma mulher saiu. Jovem, magra, cabelo escuro preso com força. Usava blazer azul marinho que não caía bem nos ombros, do tipo cuidadosamente conservado mesmo sem ter sido comprado com cuidado. Calça escura, prática, ainda limpa. Na mão esquerda, sacola plástica de supermercado amarrada no topo, enrolada em algo plano. Documentos. Segurava contra o peito, protegendo com o próprio corpo. Na mão direita, par de saltos pretos baixos, pendurados pelas tiras. Nos pés, tênis de corrida velhos, brancos um dia, agora cinzentos de tanto uso. Ela ergueu o rosto para o céu, uma única vez. Avaliação breve, nem surpresa, nem raiva. Apenas reconhecimento. Virou à esquerda na calçada e começou a caminhar. Sem carro, sem carona, sem companhia. Apenas uma mulher na chuva indo sozinha para o leste. Heitor a viu atravessar o pátio, contornar uma poça e desaparecer na esquina. Não se moveu, não falou. Contou até 10 na cabeça, como sempre fazia antes de decidir, e abriu a boca. Siga, ela disse baixinho. Mantenha distância. Não deixe que ela nos veja. Otávio olhou pelo retrovisor. 11 anos dirigindo para Heitor Valente e nunca ouvira aquela voz. Mais cortante, quase faminta. Sim, senhor. O Maybach avançou devagar, silencioso, faróis apagados apesar da chuva. 2 quarteirões atrás de uma mulher que não fazia ideia de que estava sendo observada. Dentro do carro, o calor voltou em segundos. Couro aquecido, ar-condicionado, vidros isolados que transformavam a chuva em sussurro. Lá fora, Mara Lopes sentia cada gota. A mandíbula de Heitor apertou. Ela seguia rumo ao centro. A sede da Valente Logística ficava a 6 quilômetros. A entrevista era às 9. Tinha mais de 2 horas. Tempo suficiente se continuasse andando. Ele recostou-se e cruzou as pernas. O café ainda estava quente. O terno seco. O mundo ainda perfeitamente controlado. Mas uma pergunta se alojara atrás das costelas, quieta e teimosa. Até onde ela vai antes de desistir? Mara Lopes acordara às 4h15. Não precisava de despertador.
O medo a acordava como sempre, silencioso e afiado, sentado no peito como pedra jogada no escuro. Ficou imóvel 7 segundos. Sempre contava até 7. Hábito dos piores meses, forma de lembrar que o dia ainda não tinha começado, que ainda restavam 7 segundos onde nada dera errado. Depois levantou. O apartamento pertencia a Lourdes, 68 anos, ex-carteira dos Correios, que morava 2 portas adiante do lugar antigo, antes do despejo. Lourdes tinha 2 quartos, cozinha cheirando a canela e sofá afundado no meio, coberto por colcha limpa. Aceitara Mara e Yara 4 meses antes, sem ser pedida. Apenas batera na porta numa terça à noite e dissera: "Peguem suas coisas. Vão ficar comigo até isso se resolver." Sem papelada, sem condições, sem sermão. Mara moveu-se no escuro com a precisão silenciosa de quem aprendeu a não acordar ninguém. Tomou banho rápido. Água fria, porque o aquecedor de Lourdes estava ruim desde setembro e Mara se recusava a usar o pouco de água quente antes que a idosa acordasse. Vestiu-se no banheiro. O blazer azul marinho viera de brechó 3 anos antes por pouco dinheiro. Fora lavado a seco 2 vezes dinheiro que não tinha. A calça preta era a única sem mancha ou rasgo. Passara na noite anterior com toalha úmida e panela quente, porque Lourdes não tinha ferro. No bolso esquerdo do blazer, dobrado do tamanho de uma caixa de fósforo, estava um pedaço de caderno pautado. Yara escrevera com giz de cera roxo 6 meses antes, quando as letras ainda tremiam. 5 palavras. "Você consegue, mamãe." Sem ponto final. Apenas crença crua, sem gramática, absoluta. Mara tocou o bolso por cima do tecido. Ainda lá. Exalou. Olhou o celular. 2 notificações. Alerta de tempo. Chuva forte até o meio-dia. Aviso de alagamento para a região metropolitana. A segunda era do sistema de transporte. A linha que ligava a Zona Leste ao centro estava suspensa por causa do tempo. Retorno em horário indeterminado. Mara ficou olhando a tela 4 segundos. Abriu o app do banco. Saldo, R$ 32. Verificou Uber. A corrida mais barata até a sede da Valente Logística custava quase R$ 90. Fechou os apps. Foi até a cozinha. Preparou o lanche de Yara numa sacola de papel pardo. Sanduíche de peito de peru cortado na diagonal, como a menina gostava. Maçã, suco, bilhete num post-it amarelo. "Tenha o melhor dia. Te amo mais que todo o céu." Deixou em cima da bancada, ao lado da caneca de café de Lourdes. Entrou no quarto de Yara. A filha dormia de lado, abraçada no coelho de pelúcia chamado Trevo, lavado tantas vezes que as orelhas pendiam moles. Mara ajoelhou-se, afastou uma madeixa da testa da menina, sussurrou algo tão baixo que nem ela mesma ouviu direito. Levantou, pegou a sacola plástica com os documentos, calçou os tênis velhos, guardou os saltos na sacola e saiu porta fora, para dentro da chuva. No ponto de ônibus o banco estava vazio. O abrigo de acrílico rachado não protegia nada. O painel digital mostrava: "Serviço suspenso." Mara ficou 11 segundos parada. Olhou para leste rumo ao centro 6 quilômetros. Olhou o relógio. 6h42 da manhã. A entrevista era às 9. Tinha tempo. Mal. Se andasse rápido sem parar. Os tênis eram velhos, mas limpos. O blazer era de segunda mão, mas passado. O plano desmoronara, mas os pés continuaram andando. Mara Lopes virou para leste e começou a caminhar. Não porque tivesse escolha, porque a escolha lhe fora tirada tantas vezes que só restara a decisão de continuar. E ela decidira, havia muito tempo, que isso ninguém podia tirar. A chuva acertou seu rosto antes do fim do quarteirão. Fria, constante, encontrando cada fresta de roupa, cada costura, cada pedaço de pele exposta. Encharcou o blazer em minutos, colando o tecido nos ombros como segunda pele feita de frio e umidade. Os tênis, já gastos nas solas, começaram a absorver água a cada passo. No segundo quarteirão fazia um barulho suave de esguicho contra o asfalto, ritmo que ela não conseguia silenciar por mais cuidado que tivesse. Segurava a sacola plástica contra o peito. Dentro, envolta em saco ziploc grande que pegara da cozinha de Lourdes, estavam os documentos. Currículo, 2 cartas de recomendação, cópia impressa do anúncio da vaga, fotocópia do CPF e do título de eleitor.
Tudo o que precisava para provar que valia a pena ser contratada, embrulhado em camadas de plástico, porque não podia deixar a chuva apagar a única prova de suas qualificações. O corpo não ficava seco em lugar nenhum, mas os documentos permaneciam secos em todos. Essa era a matemática da vida dela. Proteger o que importava, absorver todo o resto. Passou por um posto de gasolina na avenida onde um homem corria do carro até a porta, jornal sobre a cabeça, xingando o tempo. Passou por uma lavanderia ainda escura, cadeiras empilhadas, placa de fechado torta. Passou por estacionamento de igreja, onde as poças cobriam as linhas pintadas por completo. Ninguém mais andava. As calçadas estavam vazias. Os carros passavam pela chuva como peixes em água turva, faróis borrados, motoristas invisíveis atrás dos vidros embaçados. Ela era a única pessoa a pé numa cidade feita para quem tem carro. 18 meses antes, Mara tivera um carro, um Gol velho com luz de injeção que nunca apagava. Tivera emprego também, auxiliar de supervisão numa distribuidora regional chamada Trident, organizando rotas para a frota de 42 caminhões pelo interior. Era boa no que fazia. O supervisor escrevera: organizada, confiável, excelente sob pressão. Aquelas palavras ainda viviam numa das cartas de recomendação, seladas em plástico contra seu peito. Então a empresa reestruturou. Essa foi a palavra usada. Como se cortar 23 vagas e fechar 2 filiais fosse decisão arquitetônica, algo limpo e intencional. O cargo de Mara foi eliminado numa terça. Deram-lhe uma caixa para os pertences da mesa e 2 semanas de indenização. 2 semanas por 3 anos de trabalho. Essa era a taxa de câmbio do seu esforço. O pai de Yara saíra 4 meses antes da demissão. Não deixou bilhete nem endereço. Apenas guarda-roupa vazio e conta de luz que nunca pagara. Sem pensão, sem contato, sem ordem judicial que pudesse ser cumprida contra quem o sistema não conseguia localizar. Assim Mara virou tudo: mãe, provedora, cozinheira, motorista, enfermeira, contadora de histórias na hora de dormir. Alarme das 5 da manhã. Segurava todos os papéis porque mais ninguém aparecia no elenco. Depois os dominós caíram. Demissão em março. Plano de saúde perdido em abril. Em maio, Yara teve infecção de ouvido grave que não respondia ao primeiro antibiótico. Pronto socorro. Encaminhamento para especialista. Retorno. Conta total de R$ 2.400. Não paga. Enviada para cobrança. Score de crédito destruído. Aluguel venceu em 1º de junho. Mara pagou com o resto da poupança. Em julho não conseguiu. Em agosto implorou prorrogação. Em setembro chegou o aviso de despejo. Em outubro ela e Yara estavam na rua. 74 candidaturas em 14 meses. Mantinha planilha no celular, atualizando como lista de oração. Nome da empresa, data, cargo, status. 74 linhas. 68 sem resposta. 6 com entrevista marcada. Todas terminaram do mesmo jeito. E-mail educado. Decidimos seguir com outro candidato. Desejamos sucesso. Incentivamos nova candidatura. Ela nunca parou de se candidatar. A entrevista daquela manhã era a número 7, Valente Logística, coordenadora de operações. Salário de R$ 5.200 mensais. Benefícios incluídos. Não era emprego dos sonhos, era corda de salvação com título de cargo. A chuva caiu mais forte. O tênis esquerdo de Mara começou a fazer barulho mais alto, tapa, em vez de esguicho. Ela mudou o jeito de segurar a sacola. Os braços doíam de manter, lá contra o peito. Os dedos estavam dormentes, mas dentro do bolso do blazer, dobrado pequeno e quente contra o calor do corpo, 5 palavras roxas mantinham os pés em movimento. Você consegue, mamãe. 7ª vez. Número 7. 7 tinha que ser diferente. Por volta do 2º quilômetro, o corpo começou a enviar mensagens que ela não podia pagar para ouvir. O frio passara da pele e se instalara nos músculos. Os ombros doíam de segurar a sacola contra o peito. O blazer encharcado pesava como cobertor molhado jogado sobre arame. Não tomara café da manhã. Os 2 últimos ovos estavam na lancheira de Yara. A última barra de cereal estava na mochila da menina. Essa era a equação todas as manhãs. Alimentar a criança primeiro. O que sobrar é seu. Na maioria das manhãs, nada sobrava. O estômago doía, latejando baixo, apertando a cada quarteirão.
Ela respirava através da dor como respirava através de tudo. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Continua andando. A chuva intensificou-se por volta do segundo quilômetro. O que era constante tornou-se agressivo. Gotas batiam no asfalto com força suficiente para subir de volta, criando névoa que subia da calçada como vapor de grelha. Os tênis de Mara já não eram tênis. Eram esponjas presas aos pés, pesadas, fazendo barulho de sucção a cada passo. As solas tão encharcadas que cada passo parecia arrancar fita de uma superfície. Então o carro passou. Um SUV prateado em alta velocidade no corredor da direita acertou uma poça do tamanho de uma piscina pequena e uma parede de água marrom explodiu do meio-fio. Acertou Mara da cintura para baixo. Água suja, fria, granulada, encharcando a calça, subindo pelo blazer, escorrendo da sacola plástica que ela segurava como escudo. Ela parou. 3 segundos. Ficou perfeitamente imóvel 3 segundos. Olhos fechados, punhos cerrados, chuva martelando o rosto, cada nervo do corpo gritando a mesma palavra: pare, pare de andar, pare de tentar, pare de fingir que isso vai terminar diferente de todas as outras vezes. 3 segundos. Depois abriu os olhos, olhou para a sacola plástica, afastou o nó só o suficiente para checar. O ziplock dentro continuava selado. Os documentos continuavam secos. Currículo, cartas, anúncio da vaga, tudo intacto. Ela estava encharcada da cabeça aos pés, congelando, exausta, com fome, humilhada pela imprudência de um estranho. Mas a única coisa que importava continuava protegida. Essa era a matemática. Sempre fora, ela podia quebrar. Os papéis não. Mara amarrou a sacola de novo, mudou para os 2 braços e recomeçou a andar. Se eu parar, nada muda. Se eu continuar andando, talvez tudo mude. Repetia na cabeça como metrônomo, uma frase por passo. Se eu parar, nada muda. Se eu continuar andando, talvez tudo mude. As palavras viraram ritmo. O ritmo virou movimento. O movimento era a única coisa que a mantinha de pé. Atravessou a Avenida Paulista no 3º quilômetro. A interseção era larga e exposta, sem prédios para bloquear o vento. Por 30 segundos a chuva veio de lado, entrando no ouvido esquerdo, borrando a visão. Ela apertou a sacola contra o peito e inclinou o corpo como velejadora, enfrentando ventania. 2 quarteirões atrás, o Maybach avançava devagar no trânsito. Heitor Valente não se movera do banco traseiro. O café estava frio. O celular vibrara 14 vezes. Ele não tocara em nada. Observava uma mulher se afogando em terra seca e não conseguia desviar o olhar. Ela ainda está andando, disse Heitor. As palavras saíram mais baixas do que pretendia, como se falar alto demais pudesse alcançar. Lá através da chuva, do vidro e da distância que escolhera manter, Otávio olhou pelo retrovisor. Conhecia Heitor Valente há 11 anos. Sabia quando falar e quando calar. Aquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, escolheu falar: Senhor, ela está completamente encharcada. Está fazendo uns 18 graus. Não deveríamos oferecer carona até o escritório? Não. A palavra caiu pesada no carro silencioso. As mãos de Otávio apertaram o volante só um pouco, o suficiente para Heitor notar. Ela não sabe quem somos, continuou Heitor, olhos ainda na figura que avançava na chuva à frente. Não sabe que está sendo observada. Esse é o ponto. Preciso ver o que ela faz quando ninguém está olhando, quando não há plateia, quando não há recompensa. Palavras são gratuitas, por isso não valem nada. A frase repetia na cabeça como gravação. Ele construíra toda a filosofia sobre ela. Currículos mentem, entrevistas são performances, referências são ensaiadas. A única coisa que diz a verdade é o comportamento. Não observado, não ensaiado, não recompensado, e agora ele via a forma mais pura que já encontrara. Uma mulher caminhando através de uma tempestade porque não tinha outra opção e recusando parar porque tinha algo pelo que valia a pena continuar andando. Com aquela quietude, aquela determinação sem performance. Mas a pergunta de Otávio plantara algo incômodo sob as costelas de Heitor, uma farpa que ele não conseguia alcançar. Ele estava testando ela. Tudo bem. Testara todos os candidatos finais assim, mas nenhum caminhara 6 quilômetros na chuva. Nenhum estivera tão desesperado. Nenhum fizera ele sentir que o próprio teste podia ser a coisa mais cruel da sala. Ela pode ficar doente, disse Otávio.
sem olhar pelo espelho agora, apenas olhando a estrada à frente. Pneumonia, hipotermia. Ela não está vestida para isso. Eu sei, respondeu Heitor. Então por que ainda estamos seguindo? Heitor não respondeu. A resposta honesta era uma que ainda não estava pronto para dizer em voz alta. Estava seguindo porque ela o fascinava, porque a recusa em parar contradizia tudo o que aprendera a esperar das pessoas. Porque em 30 anos contratando, demitindo, gerenciando e observando, nunca vira alguém escolher sofrimento em vez de rendição com aquela quietude, aquela determinação sem busca por aplauso. Mas havia outra razão, mais escura, menos nobre. Estava seguindo porque não lhe custava nada. Ele estava quente, ela não. Ele estava seco, ela não. Observava a dor dela do conforto do couro aquecido e alguma parte dele enterrada sob os ternos. O império e a filosofia de que palavras não valiam nada, sabia que sua inação era um teste também. Não dela, dele. E ele estava falhando. Otávio continuou dirigindo. Heitor continuou observando. E 2 quarteirões à frente, Mara continuou andando, sem saber que o homem que decidiria seu futuro mede seus passos de trás de vidro fumê, enquanto nada fazia para aliviar o peso que carregava. Por volta do 4º quilômetro, o celular de Mara vibrou no bolso de trás. Quase não atendeu. Os dedos estavam dormentes e desajeitados, e tirar o telefone significava mudar a sacola para um braço só, expondo os documentos à chuva pelos segundos necessários para olhar a tela. Mas o identificador dizia Lourdes. Mara parou sob a marquise estreita de uma barbearia fechada. Não era grande abrigo, apenas 45 centímetros de alumínio que transformavam o temporal em chuvisco. Encostou as costas na porta trancada e atendeu. Oi, dona Lourdes. Tudo bem? Tudo bem, filha. Yara acordou. Está tomando café. Queria falar com você antes de eu levar para a escola. Houve um farfalhar. Depois uma vozinha clara, brilhante, intocada pelo frio, pelo escuro e pela matemática da pobreza que governava todas as outras partes da vida de Mara. Mamãe? Mara fechou os olhos. Uá, meu amor. Mamãe, tá chovendo. Mara olhou para a rua. Água descia dos telhados em cachoeiras. Uma lixeira tombara com o vento. O céu estava tão escuro que parecia noite, não manhã. A chuva caía com força suficiente para criar um rugido constante que engolia todos os outros sons. Só um pouquinho, disse Mara. A voz não tremeu. Ela não permitiria. Não esquece o guarda-chuva, disse Yara. Mara apertou os lábios. Engoliu em seco 1, 2 vezes. Não vou esquecer, meu bem. Você vai conseguir o emprego, mamãe? Vou tentar o meu melhor. Eu escrevi um bilhete para você. Trouxe? A mão livre de Mara foi até o bolso esquerdo do blazer. Através do tecido molhado, sentiu o quadradinho dobrado de caderno ainda lá, ainda seco contra o calor do corpo. Trouxe, sussurrou. Sempre trago. Que bom, porque você consegue, mamãe. Eu escrevi para você lembrar. Eu lembro, meu amor. Todo dia. Tá bom. Te amo mais que todo o céu. Mara abriu a boca. Nenhum som saiu por 2 segundos inteiros. Depois, baixinho, como oração dita para ninguém e para todo mundo ao mesmo tempo, respondeu. Eu te amo mais que todo o céu e todas as estrelas dele. A ligação terminou. Mara guardou o telefone e ficou mais 5 segundos sob aquela marquise de alumínio. Limpou o rosto com o dorso da mão. Chuva ou lágrimas, não importava. O resultado era o mesmo. Pele molhada, olhos ardendo, e uma razão para continuar andando que nenhuma tempestade do mundo conseguiria lavar. Guardou o telefone no bolso, mudou a sacola para os 2 braços, saiu de volta para a chuva e acelerou o passo. Cientistas têm uma palavra para o que Mara Lopes carregava naquela manhã. Não na sacola plástica contra o peito. Não no bolso do blazer onde o bilhete da filha permanecia dobrado e seco, algo mais profundo. Algo que a chuva não molha, que a rejeição não quebra, que 74 candidaturas sem resposta não apagam. Chamavam de garra. Em 2007, uma psicóloga chamada Angela Duckworth começou a estudar por que algumas pessoas conseguem onde outras, igualmente talentosas, desistem. A pesquisa, feita em academias militares, competições de soletração, salas de conselho corporativo e salas de aula de bairros pobres, revelou algo que surpreendeu quase todo mundo. O mais forte indicador de sucesso a longo prazo não era inteligência, não era talento, não era educação, não eram conexões, era a capacidade de manter esforço e interesse ao longo dos anos, apesar do fracasso,
apesar da adversidade, apesar da completa ausência de progresso visível. Ela chamou de grit garra e encontrou nos lugares mais improváveis, não nos escritórios de bilionários, não nas salas de conselho de grandes empresas. A garra aparecia com mais frequência em pessoas que ouviram não, tantas vezes que a palavra perdeu o poder. Pessoas que acordavam todo dia de frente para um muro e escolhiam empurrar mesmo assim, não porque acreditassem que o muro ia se mover, mas porque ficar parado era pior. No Brasil, a proporção de mães solo que vivem em situação de vulnerabilidade econômica é alta e o número médio de candidaturas, antes de uma oferta de emprego, costuma ser elevado, especialmente para quem tem intervalos no currículo, quem cria filhos sozinha sem rede de apoio confiável, quem vem de regiões onde algoritmos de triagem silenciosamente filtram. As 74 candidaturas de Mara em 14 meses não eram exagero, eram terça-feira. Garra não é barulhenta, não faz discursos, não posta frases motivacionais, não vai a congressos, não escreve livros sobre si mesma. Garra é uma mulher acordando às 4h15 da manhã sem despertador. É água fria porque outra pessoa precisa da quente. É abrir o app do banco que mostra R$ 32 e depois calçar os tênis e caminhar para o leste dentro de uma tempestade, porque o leste é onde está a entrevista. E caminhar é o único verbo que restou no vocabulário dela. Mara não conhecia nenhum desses estudos. Nunca ouvira falar de Angela Duckworth. Não tinha palavras para nomear a coisa dentro dela que se recusava a parar. Só sabia que a filha precisava que ela continuasse andando. E foi o que fez. Por volta do 5º quilômetro as pernas pararam de doer. Não porque a dor tivesse sumido, porque o corpo passara da dor para algo diferente. Um entorpecimento que não era físico, uma quietude no peito que parecia a prima mais silenciosa e corajosa da resignação. Aceitação não da derrota, mas do custo. É isso que custa, pensou. É isso que custa tentar de novo. E vou pagar porque venho pagando há 18 meses e ainda não quebrei. A chuva diminuíra um pouco, ainda caía, ainda fria, mas as cortinas violentas de antes amoleceram para um véu constante, quase rítmico. Mara conseguia ver mais longe agora. Os prédios à frente eram mais altos, as calçadas mais largas. Entrava no distrito empresarial. A cada quarteirão o mundo ao redor ficava mais limpo, mais novo, mais caro. Um Honda prata parou ao lado dela no semáforo da Rua da Consolação. O vidro desceu. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo cacheado sob chapéu de chuva, óculos de leitura na ponta do nariz, inclinou-se pelo banco do passageiro. Querida, você está encharcada. Posso te dar uma carona? Mara olhou para ela. Carro quente, bancos secos, ar quente saindo das saídas com força suficiente para mover o cachecol da mulher. Levaria 2 minutos, talvez 3. O prédio da Valente ficava a menos de 1 quilômetro. Poderia chegar no tempo de afivelar o cinto. Quase disse sim. A palavra subiu na garganta como reflexo. Sim, por favor. Meu Deus, sim, mas algo a impediu. Não orgulho, não teimosia. Algo mais antigo e mais quieto que qualquer um dos dois. Pedira ajuda tantas vezes. Do pai de Yara que foi embora, do dono do imóvel que despejou, do posto de atendimento onde esperou 4 horas e disseram que a papelada estava incompleta, de 6 entrevistadores que sorriram educadamente e escolheram outra pessoa. De um sistema que a via como estatística e a processava como tal, caminhara 4,5 quilômetros dentro de uma tempestade sozinha, com fome, congelando, e ainda estava de pé, ainda se movendo, ainda segurando documentos secos contra o peito molhado. Se entrasse naquele carro, chegaria à entrevista seca e confortável, mas chegaria devendo alguém pela última milha, e estava cansada de dever, cansada de depender, cansada de chegar a algum lugar sabendo que só chegara porque outra pessoa carregou. Agradeço, senhora, disse Mara. A voz saía entre estalos dos dentes, mas preciso fazer isso sozinha. A mulher olhou para ela um longo momento, não com pena, com algo mais próximo de reconhecimento, como se já tivesse visto aquele olhar antes. Talvez no próprio espelho, talvez em outra vida. Você é especial, sabia? Disse a mulher baixinho. Sou só uma mãe, respondeu Mara, tentando chegar ao trabalho. A mulher sorriu, assentiu uma vez, fechou o vidro e foi embora. Mara ficou no cruzamento mais 3 segundos. O sinal abriu.
Desceu da calçada e continuou andando. 2 quarteirões atrás, atrás do vidro fumê, Heitor Valente estava perfeitamente imóvel, a mandíbula travada, as mãos espalmadas sobre os joelhos. Assistira à troca inteira. Otávio olhou pelo retrovisor. Em 11 anos dirigindo Heitor Valente por fusões, processos, funerais e celebrações, vira muitas expressões no rosto do patrão. Raiva, cálculo, controle, satisfação, tédio. Nunca vira confusão. Mas era exatamente isso que via agora. Confusão. E por baixo, algo que Otávio não soube nomear direito. Algo que parecia, se tivesse que adivinhar, a primeira rachadura numa parede que estivera de pé por muito tempo. Heitor não disse nada. Otávio não disse nada. O Maybach avançou e a distância entre o bilionário no carro e a mãe na chuva permaneceu exatamente a mesma. Palavras são gratuitas. Por isso não valem nada. Heitor repetira a frase 1000 vezes em reuniões, em entrevistas, para si mesmo no espelho nas manhãs em que a confiança tentava voltar ao peito e ele precisava espancar, lá com lógica. Mas sentado no banco traseiro daquele Maybach, vendo uma mulher recusar a gentileza de uma estranha porque precisava terminar o que começara com os próprios pés, a frase soou diferente na cabeça. Como um disco que escutava há 30 anos e de repente pulou, caindo numa nota que nunca ouvira antes. Palavras são gratuitas, por isso não valem nada. Tudo bem, então quanto valia caminhar? Quanto custava percorrer 6 quilômetros em 18 graus de chuva, sem guarda-chuva, sem café da manhã e com R$ 32 na conta? Qual era o preço de segurar uma sacola plástica contra o peito por 1h30, porque os documentos dentro importavam mais que o corpo que os carregava? Qual era a cotação de recusar um carro quente de uma estranha gentil, porque preferia chegar encharcada nos próprios termos a chegar seca nos termos de outra pessoa? Se palavras eram gratuitas, então o que Mara Lopes fazia agora era a declaração mais cara que Heitor Valente já testemunhara. E ela estava pagando com o corpo, com o conforto, com cada caloria que não comera naquela manhã para que a filha pudesse comer ovo. Uma memória subiu, sem ser convidada, sem ser bem-vinda. 30 anos enterrada e de repente ali, nítida como vidro. Helena Valente, sua mãe, antes de se casar com o padrasto de Heitor, antes da casa no subúrbio, da garagem para 2 carros, da versão de estabilidade que eventualmente permitiu que Heitor fizesse faculdade e construísse império. Antes de tudo isso, Helena estivera sozinha, 23 anos, um filho, sem diploma, trabalhando no turno da noite numa fábrica de embalagens na Zona Sul, 12 quilômetros do apartamento. E numa noite de novembro, o carro quebrou. Câmbio morto. Não podia ser consertado até sexta e era terça, e Helena só recebia se aparecesse e só aparecia se chegasse. Então caminhou. Heitor tinha 5 anos. Não lembrava de tudo, mas lembrava dos tênis. Os tênis brancos da mãe ao lado da porta quando acordou de manhã, solas encharcadas, forradas com jornal para absorver a água, e ao lado, as botas de trabalho já secas, já prontas para o próximo turno. Ela nunca contou que caminhara. Ele descobriu anos depois fazendo as contas na cabeça. Nenhum ônibus rodava naquela rota depois das 10 da noite. Nenhuma empresa de táxi atendia aquela parte da cidade e o padrasto ainda não existia. Ela simplesmente caminhou 12 quilômetros sozinha à noite, porque aparecer era a única opção. E Helena Valente não era mulher que confundia dificuldade com impossibilidade. Heitor não pensava naqueles tênis havia 30 anos. Pensava neles agora. Lá fora, Mara se aproximava do distrito empresarial. Faltava menos de 1 quilômetro. O passo não diminuíra. Se possível, andava mais rápido. As costas retas, os braços travados em torno da sacola plástica. Parecia mulher marchando para a batalha com nada além da decisão de aparecer. A garganta de Heitor apertou. Engoliu uma vez, depois outra. Otávio disse: quando ela chegar ao prédio, ligue para a Janine da recepção. Diga para ter uma xícara de café pronta, quente, sem açúcar, e entregar para a mulher que entrar molhada. Pause. Não diga que é de mim. Não diga nada. Só entregue o café. Otávio olhou pelo retrovisor. Pela primeira vez naquela manhã, algo no rosto de Heitor mudara. Não exatamente suavizara, mas como se deslocara. Como se uma parede que estivera de pé por décadas tivesse desenvolvido sua primeira rachadura capilar, fina como fio, mas profunda.
Sim, senhor, disse Otávio, e foi só isso. Nenhum gesto grandioso, nenhuma revelação. Apenas uma xícara de café pedida quietamente do banco traseiro de um carro de luxo para uma mulher que nunca saberia de onde viera. Mas foi a primeira coisa que Heitor Valente dera a alguém em 8 anos, sem calcular o que receberia de volta. E isso o aterrorizava. O edifício Valente Logística erguia-se 14 andares de vidro e aço contra o céu cinza de São Paulo. Mara o avistou a 3 quarteirões. Pesquisara no celular na noite anterior, decorando o endereço, estudando a fachada no Street View, para não hesitar na entrada, não parecer perdida, não dar motivo para ninguém duvidar. Pertencia ali. Não pertencia. Sabia disso. Mas estava ali, e estar ali já era suficiente por enquanto. 6 quilômetros. 1h47 minutos. O contador de passos do celular marcava 13.214 passos. Ela não olhou. Não precisava de número para confirmar o que o corpo já sabia. Cada músculo doía. Os pés pareciam inchados dentro dos tênis encharcados. O blazer era peso frio e úmido nos ombros. Os dedos estavam rígidos, com as pontas azuladas. Mas estava no horário. 8h51 da manhã. 9 minutos adiantada. Empurrou a porta giratória e entrou no lobby. O calor a acertou como parede. Ar climatizado a 72 graus, envolvendo o corpo encharcado com uma gentileza que quase fez os joelhos dobrarem. Piso de mármore, teto alto, foto enorme de homem de cabelo prateado em terno escuro na parede atrás da recepção. Ela não olhou muito tempo. Tinha algo a fazer primeiro. O banheiro ficava no térreo, terceira porta depois do elevador. Caminhou rápido, deixando pegadas molhadas no mármore, torcendo para que ninguém notasse. A porta fechou atrás dela e, pela primeira vez em quase 2 horas, estava sozinha num cômodo com paredes, teto e espelho. Colocou a sacola plástica na bancada, abriu, tirou o ziplock, passou os dedos pela borda selada. Seco, tudo dentro perfeitamente seco. Currículo, cartas, documentos, todos intactos. Exalou um suspiro longo e trêmulo, que carregava o peso dos 6 quilômetros. Depois pôs-se a trabalhar. Tirou os tênis, enfiou na sacola plástica, calçou os saltos pretos que carregara o caminho inteiro. Estavam secos. Serviam. Ficou 2 centímetros mais alta, e algo na postura mudou imediatamente, como se os saltos lembrassem uma versão dela que ela ainda tentava recuperar. Tirou o blazer, segurou sobre a pia e torceu com as 2 mãos. Água escorreu em fluxo constante. Torceu de novo, até ficar úmido em vez de pingando. Vestiu de volta, ajeitou as lapelas, alisou os ombros com as palmas. O cabelo estava colado na cabeça. Penteou com os dedos, puxando para um coque baixo o mais apertado que conseguiu sem elástico. Achou um único grampo no bolso. Prendeu. Não elegante, mas arrumado. Controlado, olhou no espelho. Uma mulher a encarava. Olhos vermelhos do vento frio. Pele pálida de exaustão e baixa de açúcar. Blazer mais escuro nos ombros onde a água ainda a agarrava. Mas postura ereta. Queixo nivelado. Olhar firme. Não perfeito. Longe disso. Mas pronta. Retirou do bolso esquerdo do blazer o quadradinho dobrado de caderno pautado. Giz de cera roxo. 5 palavras. Leu devagar, como oração decorada, mas que precisava ouvir de novo assim mesmo. Você consegue, mamãe. Dobrou de volta pelas mesmas marcas. Colocou no bolso interno do blazer, lado esquerdo, sobre o coração. Depois pegou o saco ziplock, endireitou os ombros e saiu. 14 andares acima, Heitor Valente estava de pé à janela de sua sala de canto. O vidro ia do chão ao teto, com vista para a entrada principal lá embaixo. Entrara pela garagem, subira pelo elevador privativo, falara com ninguém. O terno continuava perfeito. O café fora reposto. A manhã parecia exatamente como todas as outras manhãs na fortaleza que construíra ao redor de si. Mas algo estava diferente. Observava a porta da frente. Às 8h52 ela girou e uma mulher passou. Blazer molhado, saltos pretos, costas retas, cabeça erguida apesar do leve tremor nos ombros que nem 14 andares de distância conseguiam esconder. Estava tremendo, mas andava para frente, e não olhou para baixo uma única vez. Heitor encostou a palma na vidraça. Estava fria. Manteve 5 segundos.
Depois virou, pegou o telefone e ligou para Helena Costa. Vou participar das entrevistas finais hoje. Pausa. Senhor, é para a vaga de coordenadora. O senhor não costuma comparecer. Hoje compareço. A sala de espera no quarto andar da Valente Logística parecia feita para fazer as pessoas se sentirem pequenas. Não intencionalmente, talvez, mas o efeito era o mesmo. Teto alto, carpete cinza tão limpo que parecia pintado. Poltronas de couro que sussurravam dinheiro quando alguém sentava. Mesa de vidro com exemplares de revistas de negócios abertos em leque. Bebedouro com rodelas de pepino boiando. Pepino numa sala de espera para a vaga de R$ 5.200 por mês. Mara sentou na segunda poltrona a partir da porta. Escolhera deliberadamente nem a primeira, ansiosa demais, nem a última, passiva demais. Segunda, presente, visível, mas não desesperada. 3 outros candidatos estavam na sala. Um homem de quase 40 anos em terno cinza tão impecável que parecia ter tirado as etiquetas naquela manhã. Uma mulher de blazer bordô com portfólio de couro e confiança que preenchia o ambiente como perfume. E um rapaz de uns 20 e poucos anos, terno azul, relógio caro, cabelo penteado para trás com algo cheirando a sândalo e certeza. Todos secos, todos, impecavelmente arrumados. Nenhum fio de cabelo fora do lugar, nenhuma ruga visível. Chegaram de carro, de aplicativo, de vidas que incluíam a opção de ir de um lugar a outro sem se afogar no caminho. Mara ainda estava úmida. O blazer secara o suficiente para passar de longe, mas de perto o tecido nos ombros era visivelmente mais escuro. Os saltos estavam secos. Sim, os documentos estavam secos, absolutamente. Mas o cabelo ainda estava ligeiramente molhado na nuca e uma gota de água escorria pelas costas do pescoço de tempos em tempos fria, persistente, como lembrança de cada quilômetro percorrido. O rapaz do terno azul notou primeiro. Inclinou-se para a mulher de blazer bordô, virando o corpo para longe de Mara, mas mantendo a voz alta o bastante para carregar. Ela nadou até aqui, risada, abafada, mão sobre a boca. Olhos que piscaram para Mara e depois desviaram rápido o suficiente para fingir que não tinham olhado. Mara ouviu. Sentiu as palavras aterrissarem na pele como a chuva aterrissara. Frias, direcionadas, feitas para penetrar. Não reagiu, nem um sobressalto, nem um olhar atravessado, nem contração da mandíbula. Apenas abriu o saco Ziploc no colo, retirou o currículo e revisou página por página, linha por linha, como se a única pessoa na sala fosse ela. O currículo estava impecável, papel branco nítido, tinta limpa, nem uma dobra, nem uma mancha, nem uma gota d'água. Ela o carregara contra o peito por 6 quilômetros de tempestade, embrulhado em plástico, protegido pelo próprio corpo e chegara em melhor estado que a arrogância do rapaz do terno azul. Exalou baixinho. A menor liberação de tensão. Então a recepcionista da frente se aproximou. Mulher de uns 50 anos, olhos gentis, óculos pendurados em corrente de contas. O crachá dizia, Giannini. Com licença, disse Giannini, parando à frente de Mara e estendendo um copo de papel com tampa. Vapor subia da abertura. Alguém pediu para eu entregar isso para você. Mara olhou o copo, depois Giannini. Desculpe. Quem? Não sei, querida. Só me pediram para trazer um café, sem açúcar. Mara estendeu a mão e pegou. Os dedos ainda frios, ainda ligeiramente azulados nas pontas, envolveram o copo como se fosse a primeira coisa quente que tocava em horas. Por que era? Obrigada, sussurrou. A voz falhou na segunda palavra. Não de tristeza, do choque de uma gentileza inesperada numa sala onde alguém acabara de rir dela por estar molhada. Giannini sorriu, assentiu, afastou-se. Mara segurou o café com as 2 mãos, deixou o calor penetrar o papel, subir pelas palmas, pelos pulsos, até a parte do peito onde os 6 quilômetros de frio se instalaram como pedra. Não bebeu imediatamente, apenas segurou. Do jeito que se segura algo que não se ganhou, que não se entende, mas de que se precisa desesperadamente. O rapaz do terno azul observou a troca de 2 poltronas de distância. Ninguém trouxera café para ele. Ninguém trouxera café para mais ninguém. Apenas para a mulher de blazer molhado, currículo seco e recusa quieta de ser quebrada por uma sala cheia de pessoas que nunca caminharam 6 quilômetros por nada. Mara tomou o primeiro gole às 9h11. A porta da sala de entrevista
Abriu às 9h13. Seu nome foi chamado primeiro. A sala era menor do que esperava. Mesa retangular. 3 cadeiras de um lado, uma do outro. A dela, um copo d'água já servido. Bloco e caneta colocados ao lado, como se alguém tivesse decidido com antecedência que ela talvez tivesse algo digno de anotar. Do outro lado da mesa estavam 2 pessoas. Helena Costa, diretora de RH. Cabelo loiro preso, óculos, sorriso caloroso que parecia ensaiado, mas não falso. Ao lado, Renato Moraes, diretor de operações. Alto, magro, grisalho nas têmporas, do tipo que lia cada currículo com caneta vermelha e acreditava que dúvida era a ferramenta útil na contratação. Entre eles, uma terceira cadeira vazia. Mara notou imediatamente. Notou como estava ligeiramente virada para a mesa, como se alguém tivesse estado sentado ali recentemente e saído ou estivesse prestes a chegar. Não perguntou. Sentou, colocou o currículo sobre a mesa, entrelaçou as mãos no colo. Os dedos ainda estavam frios. Apertou-os para parar o tremor. Senhorita Lopes, começou Helena, olhando o arquivo. Obrigada por vir. Agradecemos que tenha vindo, especialmente com o tempo de hoje. Obrigada pelo convite, disse Mara. A voz estava firme. Ensaiara essa abertura 40 vezes no espelho do apartamento de Lourdes, mais 30 na cabeça durante a caminhada. Estou feliz em estar aqui. As perguntas padrão seguiram. Fale sobre sua experiência. Descreva seu último cargo. Quais sistemas conhece? Como lida com prioridades conflitantes? Mara respondeu cada uma com cuidado. Conhecia logística. Coordenara rotas para 42 caminhões na Trident. Entendia software de agendamento, gestão de estoque, prazos de fornecedores. As respostas eram sólidas. Não espetaculares, sólidas. Respostas de quem fizera o trabalho, mas não tinha o polimento de quem passara décadas subindo escadas corporativas. Renato Moraes tomou notas o tempo inteiro. Traços curtos e secos. Não sorrira uma vez. Depois ergueu o olhar. Senhorita Lopes, seu currículo mostra intervalo de 14 meses sem emprego. Isso é significativo. E a vaga exige alguém que consiga gerenciar operações logísticas de alta pressão em várias regionais simultaneamente. Fez pausa. Deixou o silêncio trabalhar. O que a faz pensar que consegue lidar com esse tipo de pressão? As mãos de Mara apertaram no colo. Sentiu o pulso familiar do pânico. A voz que dizia: "Você não pertence aqui. É fraude." Caminhou 6 quilômetros para sentar numa sala com pessoas que vão ver através de você. 3 segundos de silêncio. Depois falou: "Senhor Moraes, nos últimos 18 meses estive gerenciando uma casa de 2 pessoas com renda mensal zero. Coordenei colocação emergencial de abrigo para minha filha em 3 equipamentos diferentes, 2 bancos de alimentos e um programa estadual de assistência médica, tudo ao mesmo tempo, todos com janelas de elegibilidade diferentes, requisitos de documentação diferentes e prazos diferentes. Acompanhei cada candidatura numa planilha do celular. 74 candidaturas, cada uma personalizada para o anúncio. 6 entrevistas, cada uma preparada como se fosse a única chance que eu ia ter." Fez pausa, não por efeito, porque a próxima frase era a mais verdadeira que já dissera numa sala cheia de estranhos. "Venho gerenciando cadeias de suprimento a vida inteira, senhor Moraes. Só não tinha título para isso." A sala ficou quieta. A caneta de Helena parou de se mover. Os olhos estavam arregalados não de pena, de reconhecimento. Do tipo de olhar que dizia: "Eu te subestimei, e sei disso." Renato ficou olhando Mara um longo momento. A caneta vermelha imóvel, a mandíbula travada. Não assentiu, não sorriu, mas também não contestou. E para Renato Moraes, silêncio era a coisa mais próxima de concessão. Mara exalou. As mãos afrouxaram. O pânico recuou, não sumiu. Apenas ficou mais quieto, empurrado por algo mais forte. Ainda estava molhada, ainda com frio. Ainda a mulher que caminhara 6 quilômetros para sentar numa cadeira que não tinha certeza de ter merecido. Mas respondera à pergunta. E a resposta viera de um lugar que nenhum certificado ensinava e nenhum currículo capturava. Então a porta abriu. Mara ouviu antes de ver. O clique suave da maçaneta. O sussurro de ar se movendo quando a pressão da sala mudou. Passos no carpete medidos, sem pressa, do tipo de caminhada que possuía cada sala que entrava. Virou a cabeça. Um homem passou pela porta.
alto, cabelo prateado, terno escuro que caía como se tivesse sido costurado no corpo naquela manhã. Não carregava nada nas mãos, nenhuma pasta, nenhum celular, nenhum copo de café, apenas presença do tipo que faz uma sala se rearranjar sem ser pedida. Helena endireitou-se. Senhor Valente, não esperávamos o senhor. Eu sei, disse ele. Nada mais. Caminhou até a cadeira vazia, sentou, desabotoou o paletó com um único movimento prático, colocou as mãos espalmadas sobre a mesa. Mara sentiu o estômago cair. Reconheceu-o. Não da caminhada, não do carro que nunca vira, do lobby, da fotografia enorme atrás da recepção. Cabelo prateado, terno escuro, o mesmo rosto, só que agora estava a menos de 1 metro, olhando diretamente para ela com olhos que não entregavam absolutamente nada. Heitor Valente, CEO. O nome no topo do prédio, no topo do papel timbrado, no topo de tudo, e estava sentado na cadeira vazia observando-a. Helena e Renato trocaram olhar. Aquilo era irregular. Heitor Valente não participava de entrevistas de coordenadora, não oficialmente, não visivelmente. O que quer que estivesse acontecendo, não estava na agenda. Heitor estudou Mara exatamente 5 segundos. Blazer ainda úmido nos ombros. Cabelo ainda ligeiramente molhado nas pontas. Mãos entrelaçadas sobre a mesa firmes, mas não completamente imóveis. Um leve tremor. Frio ou nervosismo? Provavelmente os dois. Mas as costas estavam retas, os olhos para frente. Não desviou o olhar. Não pediu desculpas pela aparência. Não encolheu. Senhorita Lopes, disse Heitor. A voz calma, controlada. Voz de homem que escolhia cada palavra como cirurgião escolhe cada corte. Tenho uma pergunta. Mara engoliu em seco. Sim, senhor. Por que não remarcou quando viu o tempo esta manhã? A pergunta caiu na sala como pedra jogada em água parada. A respiração de Helena prendeu. A caneta de Renato parou no meio da linha. Mara olhou para Heitor Valente. Para o homem que tinha tudo. Para o homem que nunca, em toda a vida adulta, fora obrigado a escolher entre caminhar 6 quilômetros na chuva ou perder a única chance que recebera em 14 meses. Não ensaiou a resposta. Não calculou. Apenas disse a verdade. Porque esperei 14 meses por alguém me dar uma chance. Enviei 74 candidaturas. Fui recusada 6 vezes. Esta manhã, o transporte público estava suspenso e eu não podia pagar uma corrida, mas podia caminhar. Então caminhei. Fez pausa. A voz não vacilou. Não ia deixar a chuva tirar isso de mim. A sala ficou em silêncio. Não o silêncio educado e profissional de uma pausa de entrevista. Silêncio real, do tipo que preenche um espaço quando algo verdadeiro foi dito e ninguém sabe o que dizer em seguida. Os olhos de Helena brilhavam. A caneta de Renato estava sobre a mesa, intocada. E Heitor Valente, o homem que construíra império de bilhões de reais sobre a crença de que palavras não valiam nada e só ações importavam, ficou perfeitamente imóvel, porque não estava mais olhando para Mara Lopes. Estava olhando para Helena Valente, 23 anos, tênis brancos ao lado da porta, encharcados, forrados com jornal, prontos para o próximo turno. A mandíbula dele apertou uma única vez. O suficiente. Uma rachadura tão pequena que só alguém que o observava há 11 anos teria notado. 2 andares abaixo, no lobby, Otávio estava sentado numa poltrona de couro perto da entrada, esperando. Não podia ver a entrevista, não podia ouvir, mas de algum jeito, do jeito que pessoas que conhecem outras pessoas profundamente às vezes, simplesmente sabem sentiu algo se mover. Como se uma parede em algum lugar muito acima dele tivesse acabado de desenvolver uma fratura que nunca fecharia por completo. Se esta história está ressoando com você, reserve um segundo para se inscrever e receber mais histórias como esta. Agora, vamos continuar. Aqui está algo que a maioria das pessoas não discute. Os sistemas que construímos para encontrar talento são notavelmente bons em filtrar exatamente as pessoas que mais precisam de oportunidade. Estudos sobre práticas de contratação mostram que entrevistadores formam julgamentos nos primeiros 7 segundos de conhecer um candidato não com base nas respostas, não com base na competência, mas com base na aparência, na firmeza do aperto de mão, na marca da bolsa, no estado de um par de sapatos. Pesquisadores chamam de viés de afinidade.
a tendência inconsciente de favorecer pessoas que parecem, se vestem e se portam como nós. Mas vai mais fundo que roupa. No Brasil, pesquisas mostram que currículos com endereços de bairros de baixa renda recebem significativamente menos retornos que currículos idênticos de bairros mais favorecidos. Mesmas qualificações, mesma experiência, mesmas palavras na mesma página. Mas o CEP sussurra algo que o recrutador ouve sem saber que está escutando. E o que sussurra é risco. Para a mãe solo o viés dobra. Um intervalo no currículo mesmo causado por criar um filho sozinha enquanto navega despejo, dívida médica e o colapso de toda a rede de proteção que deveria existir é lido como instabilidade, não confiável, risco de fuga. A linguagem da contratação é clínica. O dano é pessoal. E depois vem a pergunta que ninguém faz em voz alta. Mas todo mundo está pensando. Ela realmente consegue se comprometer com esta vaga? Tem filho. Não tem parceiro. O que acontece quando a criança fica doente? Quando a escola liga? Quando a matemática da maternidade solo colide com as exigências de uma jornada de 60 horas semanais? Mara tinha as habilidades. Tinha a experiência. Caminhara 6 quilômetros dentro de uma tempestade e chegara 9 minutos adiantada com documentos tão secos que poderiam ter sido impressos naquela manhã. Mas todo o sistema que encontrara nos últimos 14 meses fora projetado para ver o blazer molhado antes do currículo, para ver o intervalo antes da garra, para ver o CEP antes da pessoa. A sala de entrevista de Heitor Valente não era diferente, exceto por uma coisa: o homem sentado na cadeira, vazia a observar a caminhar. E pela primeira vez na carreira estava se perguntando se o sistema em que confiava estava medindo as coisas certas. Mas Mara não sabia de nada disso. Só sabia que a entrevista terminara e agora precisava esperar. A sala de reuniões no 14º andar tinha mesa longa de nogueira, 8 cadeiras e vista do centro de São Paulo, que fazia a cidade parecer organizada e controlável, de uma altura onde a pobreza ficava invisível. Helena Costa sentou numa ponta, o arquivo de Mara aberto à frente. Renato Moraes sentou do outro lado, braços cruzados, caneta vermelha pousada no bloco como arma que ainda não decidira usar. Heitor estava de pé junto à janela, de costas para os dois, mãos nos bolsos. Ela está subqualificada, disse Renato primeiro. Não perdeu tempo. Essa era sua força e sua limitação. Sem diploma, sem certificações. 14 meses fora do mercado. O último cargo fora numa empresa que ninguém ouvira falar, gerenciando frota 10 vezes menor que a deles. No papel, era a candidata mais fraca que viram hoje. Helena bateu a caneta no arquivo. As respostas foram fortes. A parte sobre cadeia de suprimento foi genuinamente impressionante. Ela entende logística num nível instintivo. Instinto não opera uma operação regional de roteamento, rebateu Renato. Preciso de alguém que domine o sistema, gerencie prazos de fornecedores e aguente pressão de 9 gerentes regionais que não se importam com história pessoal de ninguém. Preciso de competência documentada, verificada, mensurável. Você precisa de alguém que apareça, disse Heitor quietamente, ainda de frente para a janela. Renato parou. Senhor. Heitor virou-se. Quer mensurável? Tudo bem. Ela caminhou 6 quilômetros dentro de uma tempestade para chegar aqui. Chegou 9 minutos adiantada. Os documentos estavam em condição perfeita. Trocou os tênis. Torceu o blazer com as próprias mãos e vestiu de novo. Sentou numa sala de espera onde outro candidato zombou dela e não piscou. Abriu o currículo e revisou como se fosse a única pessoa na sala. Caminhou até a mesa, colocou as 2 mãos espalmadas sobre a superfície. Não estou contratando ela porque sinto pena. Estou contratando porque ela caminhou 6 quilômetros na chuva e apareceu no horário com documentos secos. Isso não é desespero, Renato. É excelência operacional. A mandíbula de Renato travou. E se ela não conseguir lidar com os sistemas? Se o intervalo no currículo significa que está enferrujada? Se a situação pessoal afetar a confiabilidade, então ela sai, disse Heitor, sem hesitação. 90 dias de experiência, termos padrão, mesmas expectativas de qualquer outra contratação. Sem tratamento especial, sem barra mais baixa. Se não conseguir fazer o trabalho, vai embora. Igual a todo mundo. Helena olhou entre os 2 homens. Então estamos oferecendo a posição. Estamos oferecendo a mesma chance que oferecemos a qualquer um, corrigiu Heitor. Ela só precisa provar que merece manter, lá do mesmo jeito que todo mundo prova.
A única diferença é que eu já sei pelo que ela está disposta a passar para chegar aqui. Da maioria dos candidatos eu tenho que adivinhar. Renato descruzou os braços devagar. Não concordou. Ainda não. Mas também não contestou. E naquela sala, com aquele homem, silêncio era permissão. Helena fez a ligação. Naquela tarde, Mara atendeu no segundo toque. Ficou 4 segundos inteiros em silêncio depois de ouvir a oferta. Depois, numa voz que carregava o peso de 74 candidaturas e 6 orações sem resposta, disse: "Quando começo?" Mara Lopes começou na Valente Logística numa segunda-feira. Chegou 40 minutos adiantada. Ninguém pediu. A primeira semana foi desorientação vestida de integração. Crachá novo, mesa nova. Sistema novo que nunca vira plataforma proprietária de roteamento chamada SteerPoint, que exigia 3 dias de treinamento só para navegar o painel. A curva de aprendizado era íngreme, o ritmo implacável. Rotas precisavam de coordenação entre 4 hubs regionais. Chamadas com fornecedores começavam às 7 da manhã. Relatórios com prazo às 17 horas. Cometeu erros. Pequenos. Um código de remessa arquivado errado. Uma ligação de fornecedor que esqueceu de registrar. Um relatório formatado no modelo antigo em vez do novo. Nada catastrófico, mas o suficiente para notar. O suficiente para os sussurros começarem. O boato percorreu a Valente Logística do jeito que boatos sempre percorrem grandes empresas. Rápido, distorcido, impossível de rastrear até uma única fonte. O CEO contratou ela pessoalmente. Alguns diziam que era caridade, outros diziam que era pior. Ninguém sabia os detalhes. Todo mundo tinha teoria. Mara sentia os olhares. Na copa, no elevador. Durante reuniões de equipe onde suas contribuições eram reconhecidas com acenos educados, mas sem perguntas de acompanhamento. Era a estranha, a anomalia, a mulher que chegara com cabelo molhado no primeiro dia e não explicara por quê. Ela não explicou nada, apenas trabalhou. Por volta da 3ª semana algo mudou. Começou com uma anomalia de roteamento que notou enquanto cruzava dados de entregas de terça com janelas de coleta de quarta no corredor do interior. 3 caminhões estavam sendo despachados para zonas sobrepostas dentro do mesmo bloco de 4 horas, criando quilometragem redundante que ninguém sinalizara porque o sistema tratava cada rota como variável independente. Mara puxou os dados, fez as contas à mão porque ainda não confiava 100% no SteerPoint. Conferiu 2 vezes na calculadora do celular durante o almoço. A sobreposição custava à Valente Logística R$ 14.000 por mês, em combustível desnecessário, horas de motorista e desgaste da frota todo mês, há pelo menos 2 anos. Levou a descoberta para o líder de equipe, homem quieto chamado Russell, que estava na Valente havia 9 anos e nunca fora surpreendido por nada. Surpreendeu-se. "Como você pegou isso?" perguntou. "Olhei do jeito que alguém olha um orçamento quando só tem R$ 32, respondeu Mara. "Você nota cada centavo que não precisa ser gasto." Russell levou ao diretor de operações. O diretor levou para operações. A correção foi implementada em 2 semanas. R$ 14.000 por mês recuperados. R$ 168.000 por ano, encontrados por uma mulher que estava no cargo havia 21 dias. Por volta da 8ª semana, Mara era a primeira pessoa no escritório todas as manhãs, 6h40. Antes das luzes estarem completamente acesas, antes da cafeteira terminar o primeiro ciclo, usava a hora quieta para revisar os relatórios de roteamento do dia anterior, sinalizar discrepâncias e preparar os briefings da manhã. Quando a equipe chegava às 8, ela já construíra o andaime do dia. Também era a última a sair. Não todas as noites. Não quando Yara tinha eventos na escola ou quando Lourdes precisava dela em casa até às 18. Mas na maioria das noites ficava até o trabalho estar feito, não até o relógio dizer que era hora de ir. Lourdes buscava Yara na escola nesses dias. Dava jantar, ajudava com lição, lia histórias sobre borboletas e elefantes e meninas corajosas que não tinham medo de tempestades. Mara ligava todas as noites às 19h30, sem falhar, sem exceção. Mesmo quando a ligação durava só 2 minutos. Mesmo quando só dizia, "Te amo mais que todo o céu." O 90º dia chegou numa quinta. Mara sentou no escritório de Renato Moraes às 15 horas para a avaliação de desempenho. A sala era pequena e funcional.
Nenhuma arte nas paredes. Apenas gráficos, métricas e janela com vista para o estacionamento. Renato abriu uma pasta. Dentro estava a avaliação dela. 3 páginas datilografadas, minuciosas. Revisara cada métrica pessoalmente. Frequência, precisão, iniciativa, feedback de pares. Avaliação do supervisor. Leu os resultados sem emoção. Satisfatório. Acima da média. Excede expectativas. As caixas eram clínicas. A conclusão não. No rodapé da 3ª página, com a própria letra, Renato Moraes escrevera uma frase. Recomendo contratação efetiva. Sem ressalvas. Assinou. Datou. Fechou a pasta. Parabéns, senhorita Lopes disse. A voz neutra, profissional, mas sustentou o contato visual ao dizer. E para Renato Moraes, aquilo significava alguma coisa. Mara assentiu. Obrigada, senhor Moraes. Saiu do escritório, fechou a porta atrás de si e ficou no corredor exatamente 5 segundos. Depois encostou as costas na parede, cobriu a boca com uma mão e chorou em silêncio, brevemente. Do tipo de choro que acontece quando algo que se segura junto há muito tempo finalmente recebe permissão para soltar. Naquela noite, Heitor Valente recebeu e-mail de Renato Moraes. Sem assunto, sem anexo. Apenas 2 palavras no corpo. Você estava certo. Heitor leu uma vez. Fechou o notebook. E pela primeira vez em quanto tempo conseguia lembrar, saiu do escritório antes do pôr do sol. O problema começou 6 semanas depois que o período de experiência de Mara terminou. Começou do jeito que a maioria dos problemas começa em ambientes corporativos. Não com confronto, não com acusação pública, com uma conversa que não deveria ter sido ouvida. Vitor Almeida era gerente regional sênior que estava na Valente Logística havia 14 anos. Gerenciava o corredor sudeste. Tinha números que consistentemente batiam metas. Tinha sala de canto no 12º andar e reputação de ser minucioso de um jeito que fazia algumas pessoas respeitarem e outras evitarem. Vitor acreditava em processo, em documentação, na verdade mensurável, verificável, quantificável dos dados. Não acreditava em exceções, em histórias ou em decisões de contratação tomadas por um CEO que não participava de entrevista de coordenadora havia mais de 3 anos e de repente aparecera para uma. Aquilo o incomodava. Primeiro quietamente, depois menos quietamente. Durante uma auditoria rotineira de antecedentes de novas contratações, um detalhe surgiu que Vitor não esperava encontrar. Mara Lopes fora despejada do endereço anterior 16 meses antes. O score de crédito estava abaixo de 500. Tinha conta médica em atraso em cobrança, saldo de conta de luz pendente, um histórico que, reduzido a números numa tela, pintava quadro de instabilidade financeira que Vitor achava difícil reconciliar com alguém lidando diariamente com operações logísticas de centenas de milhares de reais. Levantou o assunto numa reunião de gestão. Não com malícia, com precisão. Não estou questionando o desempenho dela no trabalho, disse Vitor, inclinando-se para a frente na mesa de reuniões. Estou questionando o perfil de risco. Demos acesso a operações para alguém com histórico documentado de instabilidade financeira. Como podemos confiar operações logísticas a alguém que não consegue gerenciar as próprias finanças? A sala ficou quieta. Não porque a pergunta fosse injusta. Não era. Tinha lógica por trás. Do tipo de lógica que parece razoável no papel e devastadora na prática, do tipo que confunde circunstância com caráter e pobreza com incompetência. Helena Costa rebateu com delicadeza. As métricas de desempenho estão acima da média. Renato aprovou a avaliação pessoalmente. Renato aprovou 90 dias, respondeu Vitor. Estou falando dos próximos 90 e dos 90 depois. Padrões não mentem. Não disse alto. Não precisava. Numa empresa de 4.000 funcionários, a dúvida de um gerente sênior viaja mais rápido que qualquer memorando. Em 2 semanas, Mara notou a mudança. Não no trabalho em si. O trabalho continuava o mesmo. Rotas, agendamentos, chamadas com fornecedores, relatórios. O que mudou foi o ar em torno do trabalho, silêncio na copa quando entrava, pausa na conversa quando se juntava a um grupo na máquina de café, olhares que demoravam 1 segundo a mais no crachá, na mesa, no mesmo rosto que viam. Havia 3 meses, mas de repente viam diferente. Ela não sabia o nome de Vitor, não sabia da reunião, não sabia que o score de crédito
fora discutido numa sala de paredes de vidro e cadeiras caras por um homem que nunca fora despejado de nada, mas sabia que algo mudara. Do jeito que se sabe que vai chover antes da primeira gota cair. O ar muda, a pressão cai, e se começa a se preparar para algo que ainda não se vê. Uma noite estava no chão da sala de Lourdes, ajudando Yara a colar bolinhas de algodão num papel nuvem para projeto da escola. O apartamento estava quente, a lâmpada baixa, Trevo, o coelho, sentado encostado numa almofada supervisionando. O celular de Mara vibrou. E-mail. Olhou de relance. Newsletter interna. Nada urgente, mas o ato de olhar puxou de volta para o prédio, para os corredores, para o silêncio que começara a segui-la como sombra. Pensou em pedir demissão. A palavra apareceu na cabeça, formada por completo, como se estivesse esperando ali o tempo todo. Pedir demissão. Ir embora. Procurar outra coisa. Em algum lugar onde ninguém soubesse do score de crédito. Em algum lugar onde não precisasse provar que merecia existir num prédio que ajudara a tornar mais eficiente. Mamãe? A voz de Yara a puxou de volta. A filha olhava para cima com olhos castanhos que não guardavam conhecimento de scores de crédito ou checagens de antecedentes, ou o peso de ser julgada pelo pior capítulo da vida de alguém. Você gosta do seu emprego novo? Mara olhou para a filha, para as bolinhas de algodão, para o papel nuvem, para o giz de cera roxo enfiado atrás da orelha de Yara porque ela sempre mantinha um por perto, caso precisasse escrever algo importante. Eu amo, meu amor, disse Mara. E a voz não vacilou. Amo tanto. Abaixou o telefone, pegou a cola, pressionou uma bolinha de algodão com firmeza contra o papel nuvem, segurando até grudar. Não ia a lugar nenhum. 3 andares acima da mesa de Mara, na sala de canto com vista para a cidade, Heitor Valente lia o e-mail de Vitor Almeida. Leu uma vez, leu de novo. Depois fechou o notebook sem responder. Virou para a janela. A cidade estava iluminada lá embaixo, milhares de vidas visíveis, apenas como faróis em movimento e janelas acesas. Em algum lugar lá fora, uma mulher que caminhara 6 quilômetros na chuva decidia se ficava num emprego onde alguém decidira que o passado importava mais que o presente. Heitor não disse nada, não fez nada, ainda não, mas a mandíbula estava travada e as mãos espalmadas sobre a mesa não estavam relaxadas. A conta Meridian Alimentos valia R$2.300.000 e a Valente Logística estava prestes a perdê-la. O problema vinha se acumulando havia meses. Atrasos em entregas, janelas de entrega perdidas, reclamações de gerentes de armazém em 4 estados que recebiam cargas com 12 a 18 horas de atraso, sempre no mesmo período novembro a fevereiro, inverno. Vitor Almeida gerenciava a conta Meridian. Jogara todos os recursos no problema, redirecionara caminhões, adicionara motoristas, estendera turnos. Nada funcionara. Os atrasos continuavam, previsíveis como chuva, e cada janela perdida custava a credibilidade que a Valente não podia se dar ao luxo de perder. A diretora de compras da Meridian enviara notificação formal. Corrija os atrasos em 30 dias, ou o contrato seria transferido para a concorrente. 30 dias. R$2.300.000. Vitor tinha 17 dias restantes e estava sem ideias. Mara encontrou o problema numa terça à noite, às 23h40. Yara dormia, trevo enfiado debaixo do queixo. O apartamento de Lourdes estava quieto exceto pelo zumbido da geladeira e o clique suave de um notebook de 6 anos que esquentava se usado mais de 1 hora. Mara revisava dados de roteamento do corredor do interior para outra tarefa quando notou o mesmo padrão que sinalizara semanas antes nas rotas locais. O software SteerPoint calculava caminhos ótimos com base em distância, densidade de tráfego e eficiência de combustível, mas não levava em conta tempo sazonal de forma significativa, não dinamicamente. Usava médias estáticas médias anuais, o que significava que no inverno, quando neblina, chuva e eventuais alagamentos alteravam as condições diariamente, o software mandava caminhões por rotas que pareciam eficientes na tela, mas eram funcionalmente problemáticas no chão. A correção não era complicada. Exigia integrar uma camada de dados meteorológicos em tempo real no algoritmo de roteamento, algo que podia ser feito com API já licenciada pela Valente para outro departamento.
mas nunca conectada à logística. Mara escreveu a proposta em 2 horas. Clara, concisa, 7 páginas. Identificação do problema, evidência de dados, solução proposta, cronograma de implementação, economia projetada. Formatou do jeito que formatava relatórios na Trident limpo e profissional, porque não sabia como a Valente gostava dos documentos, e achou que a opção mais segura era torná-lo impossível de descartar só pela apresentação. Não enviou para Heitor. Não tinha o e-mail dele, e mesmo que tivesse, a ideia de uma coordenadora de 5 meses, escrevendo direto para o CEO, parecia subir num palco para o qual não fora convidada. Então enviou para Helena Costa com uma única linha no corpo. Notei algo nos dados de roteamento da conta Meridian. Acho que isso pode ajudar. Por favor, me avise se estiver extrapolando. Helena leu na manhã seguinte. Leu de novo. Encaminhou para Heitor com uma única linha própria. Você precisa ver isso. Heitor leu no celular durante o trajeto da manhã. Quando Otávio parou na garagem, já lera 3 vezes. A solução era elegante. Os dados eram sólidos, e o problema que endereçava era um que a equipe sênior de operações não identificara em 6 meses. Chamou Mara para a sala às 10 da manhã. Ela entrou parecendo quem entra quando é convocada pela pessoa cujo nome está no prédio nervosa, controlada, mãos entrelaçadas à frente, como aluna chamada à diretoria. Você escreveu isso? Perguntou o reitor, erguendo o tablet. Sim, senhor. A equipe de compras da Meridian vem na sexta para o que descreveram como reunião final. Quero que você apresente isso para eles. O rosto de Mara ficou imóvel. Senhor, eu sou só coordenadora. Não apresento para clientes. Nunca estive nem numa reunião com cliente. Você era só coordenadora, disse Heitor. A voz quieta, não dura, apenas certa. Agora é a pessoa que resolveu um problema de 2.300.000 reais que minha equipe sênior perdeu por 6 meses. Você encontrou. Você explica. Sexta chegou. A equipe da Meridian sentou de um lado da mesa de reuniões. 3 executivos em ternos escuros com aquela quietude particular de quem já tomou decisão. Vitor Almeida sentou na ponta, em silêncio. A pasta fechada. Não tinha nada novo para oferecer. Mara ficou de pé na frente da sala. Usava o mesmo blazer azul marinho passado, limpo, o mesmo blazer que caminhara 6 quilômetros. Ao lado, tela exibia a proposta. As mãos tremeram nos primeiros 30 segundos. Depois começou a falar. Não performando, não vendendo, apenas explicando. Do jeito que alguém explica um problema que viveu por dentro. Do jeito que alguém que passou a vida inteira encontrando o caminho mais barato, a rota mais rápida, a forma mais eficiente de esticar quase nada em alguma coisa, explica a lógica da otimização para pessoas que só conheceram abundância. Falou 14 minutos. Quando terminou, a sala estava em silêncio. O diretor de compras da Meridian recostou-se na cadeira, olhou para os colegas, depois para Mara. Quando podem implementar? Vitor Almeida não disse uma palavra. Nem durante a reunião, nem depois. Guardou a pasta, ajeitou a gravata e saiu da sala de reuniões sem olhar para ninguém. Mara ficou junto à janela um momento depois que todos saíram. A cidade se estendia lá embaixo. Chuva caía leve desta vez, quase gentil. Encostou a mão no vidro do jeito que outra pessoa encostara a mão no vidro uma vez, 14 andares acima, observando uma mulher caminhar através de uma tempestade. Não sabia daquele momento. Apenas ficou ali sentindo o frio através do vidro e pensou no quão estranho era que a mesma chuva que um dia tentara pará-la, agora era só tempo, só água, só uma terça-feira. 2 anos depois, Mara Lopes estava sentada num escritório no 9º andar da Valente Logística. O nome estava na porta. Gerente de Operações Divisão Sudeste. 2 promoções em 24 meses, cada uma conquistada com o tipo de competência quieta e incansável que fazia as pessoas esquecerem que ela já fora a mulher do blazer molhado. Mas ela nunca esqueceu. O escritório era modesto pelos padrões da Valente. Mesa, estante. Na estante, entre manual de logística e foto emoldurada de Yara no primeiro dia da 3ª série, havia um objeto pequeno que visitantes às vezes notavam, mas nunca perguntavam. Trevo, o coelho, aposentado do serviço ativo, orelhas ainda moles, colocado ali pela própria Yara, que declarara que o escritório da mamãe precisava de alguém para fazer companhia.
Yara tinha 9 anos agora. Tinha quarto próprio num apartamento que Mara alugava com o próprio salário. 2 quartos. Cozinha limpa. Aquecedor que funcionava. Janelas que deixavam entrar luz sem deixar entrar vento. Não era luxo. Bancada de laminado. Carpete padrão de obra. Mas era delas. A porta trancava por dentro. O contrato estava no nome de Mara. E ninguém podia tirar. Yara tinha plano de saúde. Odontológico também. Fizera check-up de ouvido 3 vezes no último ano e todas as consultas foram cobertas. Lia 2 anos acima do nível escolar. Entrara no clube de arte da escola. O projeto mais recente era uma aquarela de borboleta pregada na geladeira com imã em forma de estrela. Mara comprara um carro usado, um Corolla de 10 anos com 94 mil quilômetros e um arranhão no para-choque traseiro que nunca se deu ao trabalho de consertar porque não afetava o motor e vaidade, ainda era luxo que ela colocava abaixo de comida. Dirigia até o trabalho todas as manhãs. 19 minutos porta a porta, independentemente do tempo. Nunca mais caminhou 6 quilômetros, mas a caminhada nunca a deixou. Heitor Valente também mudara. Embora nunca descrevesse assim, diria que adaptara, recalibrara, ajustara a metodologia com base em novos dados. Era assim que o cérebro dele funcionava. Mas as pessoas ao redor, Helena, Otávio, até Renato, viam algo diferente. Algo mais amplo. Não exatamente mais suave, mais amplo. 8 meses depois da primeira promoção de Mara, Heitor anunciou uma nova iniciativa interna. Ficou de pé na frente de todo o escritório de São Paulo, 400 funcionários no átrio principal, e apresentou um programa que vinha desenvolvendo quietamente havia meses. A iniciativa dos 6 quilômetros. Programa abrangente de contratação e suporte para mães e pais, solo de origens economicamente vulneráveis. Incluía transporte subsidiado nos primeiros 6 meses. Parceria com 3 creches locais, trilha de mentoria de 12 meses pareando novos contratados com funcionários seniores, workshops de currículo, coaching de entrevista e, mais importante, pipeline de contratação que avaliava candidatos com base em resiliência demonstrada e habilidades transferíveis, em vez de credenciais tradicionais sozinhas. Ninguém na sala sabia de onde viera o nome. Heitor não explicou. Ficou no púlpito, leu os detalhes, respondeu perguntas e sentou. Profissional, medido, controlado. Mas Mara sabia. Sentou na terceira fileira, mãos entrelaçadas no colo, olhos para frente, e sabia exatamente por que se chamava 6 quilômetros. E quando o olhar de Heitor varreu a plateia e pousou nela por exatamente 1 segundo, ela assentiu. Uma única vez. O suficiente. Era tudo de que precisavam. 2 pessoas que entendiam a origem de algo sem precisar nomear. Uma memória compartilhada selada no espaço entre uma tempestade, uma sala de reuniões e uma xícara de café que chegara sem explicação. Na pequena sala designada para o programa no 2º andar, havia um quadro de vidro montado na parede perto da entrada. Dentro, pressionada plana e ligeiramente amarelada, estava uma sacola plástica de supermercado dobrada com cuidado, amarrada no topo do tipo que se encontra em qualquer gaveta de cozinha, em qualquer apartamento, em qualquer cidade. Visitantes às vezes olhavam. A maioria achava que era algum tipo de arte moderna. Peça de declaração. Ninguém perguntava o que significava, mas se você conhecesse a história, se soubesse o que aquela sacola carregara através de 6 quilômetros de chuva, segurada contra um peito encharcado para proteger documentos perfeitamente secos, entenderia que era a coisa mais cara de todo o prédio, não em reais, no que custara a mulher que a carregara. No primeiro ano, a iniciativa dos 6 quilômetros colocou 43 mães e pais solo em posições de tempo integral na Valente Logística e empresas parceiras. 38 ainda estavam empregados depois de 12 meses. 26 receberam pelo menos uma promoção. 11 conseguiram moradia estável pela primeira vez em mais de 1 ano. Números numa página. Mas por trás de cada número havia uma manhã, uma decisão, um par de tênis, uma caminhada que alguém escolheu dar quando todas as vozes razoáveis diziam: pare. Heitor Valente passara a vida acreditando que palavras eram gratuitas e, portanto, sem valor. Mas a iniciativa dos 6 quilômetros não fora construída sobre palavras. Fora construída sobre uma caminhada, sobre uma sacola plástica, sobre uma mulher que apareceu encharcada com documentos secos e disse:
Não ia deixar a chuva tirar isso de mim. E aquilo Heitor aprendera valia mais que qualquer coisa que já construíra. 2 anos depois de caminhar 6 quilômetros dentro de uma tempestade de novembro, Mara Lopes dirigia para o trabalho numa terça de manhã, quando o céu se abriu. Não o tipo lento e constante, o outro tipo, o súbito, furioso pessoal, que tornava os limpadores inúteis e transformava os sinais em fantasmas borrados atrás de cortinas d'água. Estava na Avenida 23 de Maio, o mesmo trecho que caminhara 24 meses antes em tênis que enchiam de água e blazer que pesava mais molhado que seco. O aquecedor do Corolla zumbia. Os bancos estavam quentes. O rádio tocava algo suave que Yara escolhera antes de deixar na escola, ainda sintonizado na mesma estação, porque Mara nunca trocava. Gostava de dirigir no mundo da filha. Então viu, na calçada, indo para leste, uma mulher, jovem, talvez 25, cabelo escuro colado no rosto, blazer que não caía bem nos ombros. E nas mãos, pressionada contra o peito, sacola plástica amarrada no topo, enrolada em algo plano. Documentos. O pé de Mara foi para o freio antes que o cérebro formasse pensamento. O carro diminuiu. Parou. Encostou no meio-fio. Estendeu o braço e abriu a porta do passageiro. A mulher olhou para ela assustada, desconfiada, encharcada. Disse Mara: "Já estive onde você está." A mulher hesitou. Olhou para a porta aberta, para o carro quente, para os bancos secos, para a mulher atrás do volante cujos olhos guardavam algo que ela não sabia nomear, mas de algum jeito reconhecia. Entrou. Mara voltou para a pista. Os limpadores batiam o ritmo. O aquecedor envolveu as duas, e por alguns quarteirões nenhuma falou. Depois a mulher disse baixinho: "Tenho uma entrevista no centro." Não podia pagar o ônibus. Mara assentiu. Oisai. Não explicou como sabia. Não precisava. Algumas coisas são entendidas entre pessoas que carregaram documentos na chuva, que escolheram caminhar em vez de esperar, que aprenderam que a distância entre onde se está e onde se precisa estar não se mede em quilômetros, mas na disposição de continuar se movendo quando todas as vozes dizem pare. Mara a deixou no prédio. Observou descer para a chuva, ajeitar o blazer e atravessar a porta da frente com as costas retas e a sacola bem segura. Depois ficou no carro um momento, motor ligado, limpadores limpando o vidro. Pensou em Heitor Valente, no Maybach preto 2 quarteirões atrás dela numa manhã exatamente como aquela, no homem que observara do carro e não parara, que seguira em vez de ajudar, que observara em vez de oferecer. Entendia agora por que ele fizera aquilo. O teste, a distância, a necessidade de ver o que alguém faz quando ninguém está olhando. Mas também entendia o que ele perdera. O que levara 2 anos e outra caminhada na chuva para aprender. Não se precisa testar as pessoas para ver o valor delas. Basta parar o carro. A distância entre onde se está e onde se pertence não se mede em quilômetros. Mede-se no número de pessoas dispostas a parar e dizer: "Entre, eu te vejo." Heitor observara do carro. Mara caminhara na chuva. Mas no final foi Mara quem lhe ensinara a lição mais cara de sua vida. Que o teste que se projeta para outra pessoa é sempre no final um teste para si mesmo. E ela passara. Não por caminhar 6 quilômetros, não por chegar no horário, não por manter os documentos secos enquanto o corpo tremia de frio. Passara por parar o carro, por fazer a única coisa que Heitor não conseguira fazer naquela manhã de novembro, por olhar para uma estranha na chuva e escolher sem hesitação, sem cálculo, sem um único pensamento sobre o que poderia custar ou o que poderia ganhar simplesmente ajudar. Essa fora a lição, essa fora toda a história. Não riqueza, não poder, não a distância entre um Maybach e um par de tênis molhados. Apenas uma mulher que se lembrava do que era caminhar sozinha e se recusava a deixar que mais alguém fizesse isso. Obrigado por ler. Se esta história lembrou alguém que nunca desistiu, compartilhe com essa pessoa. Inscreva-se para mais histórias como esta. Até a próxima.